Então, uma boa noite a todos, queridos irmãos, encarnados e desencarnados. É uma alegria imensa estar aqui e ter a palavra na noite de hoje. E hoje a gente tem como tema o doce alívio, né? E o que significa alívio? Alívio significa diminuir algo, alguma situação, algum problema, alguma carga, a correria. Aliviar-se significa alívio. E então, hoje eu trouxe vários livros, do qual gostaria também de estar indicando, né? E desse livro, Quem é Você Quando Ninguém Está Olhando? Que somos nós mesmos, né? Ele nos traz essa frase: na maioria das coisas que fazemos, há sempre um momento que tudo o que queremos é a doce sensação de desistir. Qualquer coisa, desde as pequenas coisas até as maiores. Muitas vezes a gente diz assim: queria jogar tudo pro alto. Ai, meu Deus, por que eu fui inventar de arrumar esse guarda-roupa? Nunca tem fim, né? Uma coisinha pequena. Mas a gente sempre pensa ali em desistir, em algum momento. Até as maiores. Um curso, algo que vai exigir o meu esforço, a minha disciplina. Eu só quero o meu diploma, a gente diz. Por quê? Porque a gente não quer passar trabalho. Se disciplinar, se esforçar. E aí a gente tem aquela doce sensação de desistir. Porque isso parece que vai nos aliviar. Parece. Aos olhos dos homens, aos olhos da matéria, aos olhos da carne. E aí, então, dando essa continuidade, acontece que todos esses sentimentos baixam as nossas vibrações. E aí vem o quê? As perturbações mentais, que todos nós temos, todos nós, né? Pela situação do dia a dia, pelos conflitos, pelos compromissos, pela responsabilidade, pelo próprio dia a dia. A gente sempre vai ter perturbações mentais. Mas aí é que está o domínio dos nossos pensamentos, que é onde muitas vezes a gente se perde. Não é verdade? E então, o que a gente sintoniza nesse momento? Coisas não tão boas. Por quê? Porque a nossa vibração está naquele sentido. Então a gente acaba dando credibilidade, audiência às coisas não tão boas desse mundo, né? Por quê? Porque também a gente se identifica com aquela situação, né? Por exemplo, um filme, uma série, um comercial, né? Da qual vou dar 2 exemplos. O primeiro, né? O patrão e o empregado. Conflito, discussão. Nisso, o som aumenta e as batidas e foca a câmera nas veias saltando de raiva. E você ali, assistindo, tendo a audiência. E você começa a se identificar, porque parece que eu estou passando essa situação, porque eu estou vivendo isso também, e aquilo ali chama a tua atenção. E aí? De repente, o som baixa e o empregado diz: para mim chega. E o que a gente faz? Corajoso. Eu tinha uma vontade de fazer isso. Tá rindo, é? Eu tinha uma vontade de fazer isso. É? A gente se identifica. Não é verdade? A gente se identifica. Outra situação. Um conflito da família. Um casal. Né? Um conflito familiar. Que é bem normal, né? Bem comum. Tá passando lá também. Uma discussão, um conflito, e aí tu fica ali, parece eu, meu Deus do céu, né? Parece que é para mim, abri por acaso aqui. E a gente fica naquela sintonia, mas é porque a gente está sintonizando aquilo. E aí, de repente, a esposa gritando com o marido gritando com a esposa, o filho ao redor, mãe, pai, enfim. E aí a minha esposa dá um tapa no marido. E aí, aquela que está assistindo, eu porque não tenho coragem.
Às vezes a gente pensa, né? Às vezes a gente pensa. E aí, gente, o que a gente não pensa é no depois. Porque às vezes, na maioria das vezes, que deveria estar escrito ali, fazemos coisas sem pensar, para depois pensarmos naquilo que fizemos. Então a gente age por impulso, na hora da raiva, no momento de angústia, de aflição, ou por estar inspirado nessas duas situações que eu acabei de contar. Porque isso nos traz coragem. Ou então, covardia. Mas estamos instigados pelaquela situação, por aquela vibração. Fora os nossos amigos espirituais que estão ao nosso redor. Vai lá, faz mesmo. Por quê? Porque não querem ver a gente bem, né? E aí, falando em o após, dessas duas histórias que eu contei, ninguém aqui pensou que agora o empregado está desempregado, sem conseguir colocar alimento na sua mesa, e a família acabou. E a criança está sem um pai presente. A gente não pensa no depois. Né? E aí, quando a gente vem para essa terra, a gente tem o nosso planejamento reencarnatório. Então, a gente sabe exatamente aquilo que a gente precisa e deve passar. Mas quando a gente chega aqui, a gente tem o nosso livre-arbítrio. E aí é onde a gente pode mudar o nosso destino para melhor ou adquirindo mais débitos. Né? E então, o que é, né, esse plano reencarnatório? Por que a gente está aqui nessa Terra? Uma existência na Terra é uma passagem rápida para o aperfeiçoamento moral do espírito. Então, a gente está aqui para nos aperfeiçoar, para nos melhorar. E aí, eu vou contar uma coisa para vocês, para quem ainda não sabe, ou dar uma notícia, de que essa vida que a gente está aqui hoje, agora, encarnados, é a melhor. Então, se está ruim, imagina a anterior. Sabe aquela pessoa que a gente diz assim, meu Deus, nossa, ela está na melhor vida dela. Então, imagina a anterior, ou as anteriores. Né? E aí, gente, aperfeiçoamento moral para nos melhorar. Aí aquela história que também entra do eu não pedir para nascer. Não, tu não pediu, tu implorou. Eu quero ir naquela família. Eu preciso ter fulano como filho, mãe, pai. Porque os maiores adversários nossos estão dentro da nossa própria família. Tá? E hoje, desse livro aqui, de Chico Xavier, escrito por diversos espíritos, tá? De 1976, esse livro, ele nos narra algumas histórias de passagens rápidas por essa terra, da qual esqueceram do plano reencarnatório. E eu vou ler para a gente. Assunto de aceitação. Se você quer aprender segundo o reto pensar, são muitos os casos tristes que podemos relembrar. Você recorda de Cássio? Pediu cegueira comprida. Ao ver-se na provação, aqui na terra, matou-se com formicida. Aninha rogou viver com 2 filhos mutilados. Ao ter os 2 gêmeos e vê-los em luta, fez 2 anjos rejeitados. Rogou fraqueza no corpo, Senhor Bartolomeu. Sentindo-se desprezado, revoltou-se e enlouqueceu. Anita
pediu o encargo de proteger João de Tina. Ao vê-lo pobre e doente, largou-se na cocaína. Na penúria que pedira, nosso amigo João Vilaça, em vez de buscar serviço, atolou-se na cachaça. Pediu nervos relaxados, senhor rapadura. Ao ver-se o corpo imperfeito, jogou-se de grande altura. Léo rogou prisão no leito e, tendo paralisia, atirou-se na desgraça e acabou na rebeldia. Joana pediu procissão, corpo enfermo e vida em brasa. Quando entrou na provação, desprezou sua própria casa. É isso aí, paciência. Não vive convosco em vão. Quem se aceita, espera e serve, melhora a sua própria condição. De tudo aparece um ensino que não se deve olvidar. Dor de quem não se conforma só tende a piorar. Então a gente pediu para ter todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, todos os nossos conflitos, todos os nossos amores, todas as nossas paixões. E a gente precisa aprender a lidar. Porque pedimos. E então, continuando a nossa conversa, a gente também aqui não pode esquecer do nosso mestre, Jesus. 100 anos antes de ele reencarnar na Terra, ele fez uma reunião, com os discípulos, fazendo também o seu plano reencarnatório. Jesus teve seu plano reencarnatório. E quase ao final da conversa, Judas se levantou e disse: Mestre, de todos estes que aqui estão, eu serei o mais fiel. E o que aconteceu? Todo mundo já sabe. Por quê? Porque ele chegou aqui e teve seu livre-arbítrio. Então, gente, nossa luta maior será sempre em nós mesmos. Nós somos os nossos piores adversários. Nós somos. E aqui, então, falando que nós, somos os nossos próprios inimigos, a gente pensa na justiça divina. Mas onde está Deus em certa situação? Onde está Deus quando tem muitos moradores de rua? Onde está Deus quando existem muitas pessoas enfermas? Ele está ali. A justiça divina. Porque ele é misericordioso, justo e bom. Ele é bom. Ele vai nos dar muitas oportunidades. Muitas oportunidades. Mas ele vai ser justo e vai dizer: tudo bem, meu filho, vai ter mais uma oportunidade, mas aprenda a lição. E para a gente aprender a lição, ou é no amor, ou é na dor. E na maioria das vezes é no quê? Na dor. Justamente pelas nossas próprias imperfeições. Aí a doutrina nos esclarece. Lei de causa e efeito. Nós presenciamos apenas o efeito. A causa pode estar nessa vida ou em outras reencarnações. Lei de causa e efeito. Então, quando a gente diz que a gente está vendo o efeito, a causa pode estar nessa, porque nós adquirimos débitos também nessa vida, tá? Tem algumas cruz que a gente coloca nas nossas costas sem precisar. Algumas já estão lá no nosso plano reencarnatório, várias, Mas algumas a gente pega aqui, vou pegar. E outras em reencarnações passadas. Então, quando a gente não sente no nosso coração ou não encontra a resposta,
só pode estar em vidas passadas. Uma criança que nasce com problema respiratório, recém-nascido quase. Como? Que tem aquele grave problema de pulmão, enfim. Se mal respirou o oxigênio da terra. Vidas passadas. Vidas passadas. E aí a gente consegue colocar, encaixar vários exemplos. Vários. E aí a gente também esquece, né? Que Jesus está sempre ali. Dizendo, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez este seja o problema. A humanidade perdeu o endereço de Deus. A gente está tão focado no nosso trabalho, vou falar umas 10 vezes trabalho, porque é o nosso sustento, enfim, ou é ambição? Aí é com cada um de nós responder essa pergunta. Então, trabalho, afazeres, enfim, dia a dia, correria, família, e a gente não esquece de tirar um tempinho assim, ó, bem pequenininho para Deus. Para alimentar a nossa alma. Temos que cuidar, sim, também do nosso corpo físico, mas o espiritual também. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, Jesus, sabendo que a gente vai procurar Ele só no sufoco, Ele não nos julga. Porque o que Ele nos diz também? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então Ele nos diz, vem, chora, desabafa. Eu estou aqui para te ajudar. E aí a gente acha que é o dono da razão, da verdade, e segura tudo. E a hora que vai tentar sair para fora, é tarde demais. Porque quando a gente chega do outro lado, eles vão nos perguntar, e aí, como é que foi lá? Embora eles já saibam, mas eles vão nos perguntar. E o que a gente tem para entregar? Uma história bonita? Ou uma história mais ou menos? Ou uma história trágica? Depende de cada um de nós. E aí, então, neste livro, Vidas Vazias, de Divaldo Franco, né? Quer dizer, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, é um livro recente, 2020, tá? Eu trouxe ele porque ele é pós-pandemia e ele trata muitas coisas também sobre, né? Essa carga que a gente tá energética pós-pandemia. E aí ele nos ajuda a encontrar o sentido existencial, tratando também o vazio existencial, que seria outro assunto a ser tratado. É magnífico, tá? Joana de Ângeles, às vezes, é um pouquinho complicado de entender, mas esse livro aqui tem várias palavras que têm o significado ali do ladinho já. Então, facilita. Né? Então, a gente também tem que se aventurar em umas obras assim. Ai, mas eu não entendo. Mas tenta. Nem que seja ler, quem me falou um dia, ler com o dicionário do lado. Né? Mas a gente tem que se aperfeiçoar, começar a tentar. Né? E evoluir também. Aqui faz parte da nossa evolução, né? E aí tem uma mensagem aqui que é o esforço contínuo. Eu não coloquei ela aqui porque ela é um pouco longa, mas no final ela diz assim, ó: Jesus sabia de tudo quando lhe aconteceria durante a convivência com os seres humanos em sua jornada. Tinha poder de modificar a etapa final e a tragédia, né? A crucificação. Ele podia mudar tudo. Todavia, optou por obedecer a todos os impositivos da crueldade humana, a fim de ensinar-nos, por exemplo,
a perseverar no dever até o momento final. Esforça-te para fazer o mesmo. Porque muitas vezes, por que eu quis trazer essa mensagem? A gente esquece de perseverar. E aí vem o quê? A vontade de desistir, que a gente conversou lá no começo. Aonde anda a nossa perseverança? Joana de Ângeles está perguntando para nós. Vamos pensar um pouquinho. E então, continuando aqui, né? Trouxe algumas imagens que nos aproximam mais dessa perseverança. Representando quem? Nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, crianças no qual já convivemos e já partiram, pessoas que já partiram. Quem foi o teu maior exemplo de perseverança? Está te olhando agora. E aí? O que ele está pensando? O que ela está pensando? O que eles estão pensando? Não é verdade? Então, às vezes, a gente tem que olhar para os nossos próprios familiares. Se Jesus fica longe para ti, se Deus fica mais longe ainda, ou se Divaldo, Joana de Ângeles, tudo isso que eu trouxe aqui fica longe para ti, olha para o teu lado. Às vezes eles nem estão desencarnados ainda, estão lá dentro da tua casa. Teu maior exemplo de força. E a gente só faz isso aqui. Que a dor é minha, a dor é minha, e o egoísmo lá em cima. Né? E aí, eu diria ainda que essas pessoas, elas deixaram legados para a gente aqui nessa terra. Algumas, ou muitas. Será que a gente está seguindo aquilo que eles nos ensinaram? Aquilo que eles nos deixaram? Ou a gente está só existindo? Porque a humanidade, muitas pessoas só estão existindo, não estão vivendo mais. Por N situações. E aí também entra adquirindo muitos débitos que não precisavam. É aquela cruz que a gente coloca sem precisar. Né? E aí, então, meus irmãos, eu gostaria de trazer um exemplo hoje de perseverança do meu padrinho. Acho que eu já falei dele. E sempre vou falar. Em sua existência aqui na Terra, ele foi dependente químico há muito tempo, muitos anos. E quase no final da sua jornada, sem saber que estava no final, ele se recupera e vive um dia após o outro. Se restaura, se restabelece, vai para uma clínica, se apaixona pela enfermeira. E a enfermeira por ele e vivem um amor. Mas não era o amor real dele. Porque o amor verdadeiro era o seu amor de infância. E o que ele faz? Vai atrás dela e rouba ela do marido. E ela vai com ele. Começaram a viver um amor verdadeiro, como ele mesmo dizia. E ele estava muito feliz, ele não ligava não, até porque era coisa de bairro, todo mundo se conhecia. Nossa, pegou a mulher do ciclano, nossa, pegou a mulher... E ele assim, deixa eu viver. Eu gosto dela, ela gosta de mim, deixa eu viver.
A gente está vivendo. E aí, gente, começaram a viver de verdade. E ele longe de tudo, né? Da dependência de tudo. Compraram um apartamento. Ele tirou a carteira de motorista, que ele achou que ele nunca ia dirigir, ele dizia para mim. É difícil, ele dizia. Tirou. Foi ver o seu internacional em Porto Alegre de carrão, tá? Com o seu amor. Foi. E começou a viver. Trabalhando. Começou o quê? A aperfeiçoar o seu espírito. Porque ele nem sabia o que era ter uma carteira. Nem tinha. Assinou a carteira, fez uma carteira de trabalho, né? E foi vivendo. Foi vivendo. E aí, certo dia, ele pegou férias no trabalho. Pegou férias. E essas férias, ele disse, olha, eu vou lá para a casa de vocês, né? Eles não moram aqui, eles moravam na Serra, né? E prepara lá as coisas para a gente ir para a praia. Digo, tá bom. Então tá bom, ok. E aí o tempo foi passando. E ele foi chamado, então, para fazer um serviço de emergência. Até porque ele se tornou chefinho lá dentro. E aí, então, ele foi. Ele foi. O patrão ligou, ok, estou indo. E aí, ele sofre um acidente de trabalho. E desencarna no trabalho. Trabalhando, desencarnou. Trabalhando. É triste, é triste. Eu estou me segurando. Mas ele é o meu maior exemplo de perseverança nessa terra. Porque ele conseguiu. Ele foi. E ele não invalidou a sua vida nessa terra. Ele não invalidou. Embora a justiça divina precise existir, que ele vai precisar sim, né? Liquidar esses débitos que ele adquiriu, dependência química e tudo mais, mas ele não. Ele fez a sua existência valer. Eu passei por essa terra. E o que mais me traz o conforto, a esperança e a fé é que ele chegou do outro lado e hoje ele é um trabalhador dessa casa. Trabalhando com quem? Com os dependentes químicos que aqui chegam. Daquele jeito, alegre, feliz, uhul, com aquelas roupas, enfim. Porque ele é assim. E quando a gente chega do outro lado, é exatamente como a gente está agora. E a misericórdia divina agindo mais uma vez. Não tivesse tempo na vida, meu filho, agora serás um trabalhador. Mãos à obra. Então vamos fazer, gente, enquanto há tempo. Tem uma frase de Mariquitana que diz: não viva como se sua vida fosse um rascunho. Não viva como se fosse um rascunho. Porque muitas vezes não dá tempo de passar a limpo. Não dá tempo. Por isso, gente, vamos aproveitar o hoje. Agradecer amanhã quando a gente acorda, uma nova chance, uma nova oportunidade. Quando muitos que estão no hospitais, num leito ou numa cama, não tem. Porque toda noite a gente desdobra, a gente dorme. E o que acontece? O nosso espírito, ele vai. Ele sai. E já pensou se amanhã o nosso espírito resolve não voltar? E aí? A tua vida está um rascunho ou tu já começou a passar limpo? Mãos à obra, gente. Não há mais tempo. Vamos fazer o bem.
Vamos ter nosso trabalho como uma missão. Por mais pequeno que ele seja, será que não dá para ajudar alguém? Não, não dá. Então eu vou me dedicar a alguma casa, vou ser algum trabalhador, eu vou pegar algum projeto social para me ajudar. Eu vou fazer a minha vida, a minha existência por essa terra valer a pena. Talvez as pessoas, quando a gente partir, muitos não vão lembrar quem fomos. Mas quando a gente chegar do outro lado, vai ter gente nos aplaudindo, dizendo: aê, valeu a pena. Conseguiu. Parabéns, cumprisse a tua prova. Porque a gente está num mundo de provas e expiações. A nossa vida aqui não vai ser fácil. Mas nós nascemos para ser felizes, sim. Embora a felicidade não seja desse mundo, como diz no Evangelho. Mas a gente deve, sim, fazer-nos felizes. E não depositar a nossa felicidade no outro. Não. A nossa felicidade. Aquilo que nos traz alegria, que nos traz paz. Gente, para finalizar aqui também, acho que está no finalzinho, eu trouxe uma música, tá? Para a gente colocar ali. Colocar, Cris, por favor. Para a gente aliviar essa tensão do nosso coração, né? E saber que Deus é misericordioso. A responsabilidade dessa terra é grande, gente. E a gente tem que assumir a nossa responsabilidade nesse mundo. Encontrar a nossa missão. Porque às vezes a gente só está preso à prova. Ah, essa é a minha prova. Essa é a minha prova. Essa é a minha expiação. Mas e a tua missão? Onde é que ela está? Não, parece que eu não tenho missão. Tem sim. É só tu começar a se movimentar que a espiritualidade vai te colocando, vai te intuindo. E tu vai saber exatamente onde é a tua missão. Por favor, Cris. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado, e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixa Ele te abraçar. Oh, glória. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Tudo calminho, né? É o Espírito Santo que está aqui. Pode adorar Ele nessa noite. Aleluia. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira. O seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma,
preocupe, tenha calma, calma, calma. Eu dedico esse refrão pra sua. Vamos juntos? Calma, calma. Não se preocupe, tenha calma, calma, calma. Eu dedico esse refrão pra sua. Vamos cantar isso? Não se preocupe, tenha calma, calma, calma. Eu dedico esse refrão pra sua alma. Então, depois desse carinho, né? Dessa canção, que é uma oração que a gente sente no nosso coração, né? Esse acalento. Ainda assim, do livro Vidas Vazias, trago aqui a prece de Joana de Ângeles, que nos diz: rogo ao Mestre Jesus que nos conceda sua paz nesses dias de tribulações e provas, a fim de vencermos a inferioridade espiritual e moral, para que conquistemos a vitória libertadora, a paz plena. Joana de Ângeles. Então, o que eu tinha preparado para essa noite seria isso. Agradeço a cada olhar, cada carinho, cada sorriso, pela identificação no nosso olhar. Muito obrigada por nos ouvir, né? Que possamos ter um bom retorno aos nossos lares, depois dessa paz. E vamos repensar no nosso amanhã. Tudo aquilo que a gente conversou aqui hoje. Que a gente possa realmente colocar em prática. Precisamos. Os Espíritos nos dizem, não há mais tempo. Mãos à obra. E aí, hoje esse livro, ele caiu. Mas como, por acaso, mas como eu não acredito em acaso, né? Tudo tem um propósito nessa terra. Confissões de um Suicida. 2019, esse livro é muito bom. Psicografia de Maria Nazaré Doria, pelo espírito Helena, tá? Esse livro, ele conta a história de José Carlos, que ele pôs o fim à própria vida terrena, porque ele não sabia que a vida continuava do outro lado. E aí eu peço licença para a gente só finalizar dizendo que esse é o emocionante enredo de Confissão de um Suicida, obra do espírito Helena e psicografia de Maria Nazaré. Um livro repleto de importantes ensinamentos, mostrando-nos que os desígnios de Deus estão acima de todas as coisas. Indicação. Quem quiser também, prestadinho.